É uma alegria poder trazer nesta manhã a poderosa palavra de Deus, que tudo sonda, que quando é lançada, que quando é proclamada, meus irmãos, tem o poder de transformar as nossas vidas. Você crê no poder da palavra de Deus? Então aplauda a palavra de Deus. Aplauda porque ela é viva, meus irmãos. Amém. O tema desta pregação é: necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, há uma necessidade de nascermos de novo pelo poderoso derramamento do Espírito de Deus. É uma necessidade. É uma das moções da RCC Brasil para este ano. Essa necessidade de voltarmos à essência e atualizar todos os prodígios e todas as virtudes que o batismo no Espírito Santo gera em nossas vidas. Por isso eu convido você a pegar a poderosa palavra de Deus lá em João, no capítulo 3. Peço para aqueles que estão andando, já vão se assentando, por favor. João capítulo 3, no versículo 1. Deixa aberta a palavra aí, daqui a pouquinho nós vamos proclamá-la. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele se destaca dos demais evangelhos, pela sua linguagem cheia de símbolo. Há uma linguagem simbólica neste Evangelho, mas também pela presença de eventos que não é presente nos demais evangelhos, como é o caso dessa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos. É uma passagem que só está no Evangelho de São João, diferente de demais passagens que se apresenta também no Evangelho de João e em outros evangelhos. E João, meus irmãos, em seu Evangelho, ele divide as realidades em dois domínios bem distintos. Presta atenção, por favor. Ele divide, todo o Evangelho de João é dividido em dois domínios bem distintos: luz e trevas, bem e mal, verdade, mentira, céu, terra, vida e morte. Ou seja, há na teologia joanina uma dualidade, um dualismo de ordem ética, de ordem moral, meus irmãos. Há um dualismo que nos leva a uma tomada de decisão. Há uma tomada de decisão. É eu que vou fazer essa escolha entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o céu e a terra, ou o céu e o inferno, entre a vida e a morte. É assim que se apresenta a teologia joanina. Ela coloca diante de nós, como proposta de vida, uma escolha, uma tomada de decisão. É necessário, meus irmãos, entendermos que João, ele também usa no seu Evangelho o recurso do diálogo. João usa o recurso do diálogo. João, na verdade, em todo o seu Evangelho, ele tem um esquema literário, um esquema dividido em três partes, meus irmãos. Quem quer anotar, pode até anotar. A primeira é uma palavra de Jesus, geralmente paradoxal, que coloca de repente numa contraposição, para as pessoas fazerem uma reflexão. Segundo, é a incompreensão de quem está ouvindo aquilo que Jesus está dizendo. Há sempre no Evangelho de João uma incompreensão do ouvinte, daquele que está ouvindo o Senhor. E é interessante que há essa incompreensão. E num terceiro momento, no Evangelho de João, há uma ocasião para Jesus explicar o sentido da palavra. Vocês estão entendendo? Olha bem, a palavra de Jesus sempre leva a um confronto, a um dualismo. A incompreensão de quem ouve
E aí é uma oportunidade do Senhor explicar o sentido da palavra. E quando Ele explica o sentido da palavra, então acontece naquela vida uma grande libertação, meus irmãos. Olha que maravilha é o Evangelho de João. Assim também acontece na nossa vida. Quando nós fomos batizados no Espírito Santo, uma palavra de Jesus tocou o nosso coração e gerou na nossa vida esse dualismo entre bem e mal, entre vida e morte. E a partir daí, meus irmãos, naquela confusão interior de tomada de decisão, nós ficamos muitas vezes não compreendendo o que Deus quis dizer. Mas Jesus vem e explica por meio dos seus pregadores, por meio da sua igreja, o sentido da palavra, e então nós somos libertos por esse Jesus, que é a palavra, encarnada no ventre da Virgem Maria, e que veio para salvar e levar a sua igreja ao céu, amém, irmãos? Irmãos, a incompreensão dos ouvintes, diante da palavra do Senhor, ela requer sempre uma explicação de Jesus. Sempre. E isso reforça, sabe o quê? Que Jesus Cristo é o Filho que vem revelar o Pai. Jesus é aquele que vem revelar o Pai. Quando nós, ouvintes da sua palavra, incompreendemos a palavra, é Jesus que nos revela o Pai. Essa é a sua missão. E se nós cremos em Jesus, irmãos, se nós cremos na sua revelação, nós também vamos crer na revelação que Ele veio trazer do Pai. Nós teremos uma experiência com o Pai do céu. E então entra esse contexto dessa palavra. Entendermos que também nessa palavra, Jesus traz uma contraposição para Nicodemos. Ele incompreende inicialmente, e Jesus começa a lhe explicar. Ouçamos a palavra. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse-lhe Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus.
Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Aplauda, meu irmão, essa palavra. Meus irmãos, esse texto de João 3, de 1 a 21, ele é o texto central da teologia joanina, da teologia de João. É o texto central. Esse texto, meus irmãos, ele faz parte de um bloco maior do Evangelho de João, que está no meio do capítulo 2, está entre o capítulo 2 do Evangelho de João e o capítulo 4. E as narrativas que antecedem esse texto, e também a que sucede esse texto, contribuem, meus irmãos, para a interpretação desta palavra. Preste atenção. Primeiro, nós percebemos, se voltarmos às páginas da Bíblia, que Jesus começa seu ministério em Caná, na Galileia, quando ele transforma a água em vinho. E ele vai então para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Chegando lá, os mercenários, os vendilhões do templo, está fazendo da casa do Senhor aquilo que não lhe é agradável. Então ele expulsa os vendilhões do templo, que para nós significa, ele purifica o templo, expulsando os mercenários. Depois ele parte então para a conversa com Nicodemos. E em seguida a conversa com Nicodemos, João Batista aparece para dar testemunho de Jesus. E nesta sequência, ao encontro com João, Jesus vai até o poço de Jacó e inicia uma conversa com quem? Com a samaritana. Com a samaritana. Meus irmãos, eu venho falar para vocês hoje, mulheres que aqui estão, fique atento a esta palavra, como a samaritana. E vocês, homens, fiquem atentos à palavra, como Nicodemos. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, nós pensamos nesse contraponto entre Nicodemos e a samaritana. Nós percebemos uma mulher e um homem, fazendo esse contraste do evangelho. Uma samaritana, Nicodemos, um judeu. Ela teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, diz Jesus na passagem que está à frente. Ele, um mestre de Israel. Ela veio ao Senhor ao meio do dia. Ao meio-dia. Ele foi ao Senhor à noite, escondido. Ela testemunhou abertamente o Senhor. Ele, um discípulo secreto. Ele, um discípulo secreto. Mas ambos, meus irmãos, tinham uma necessidade em comum. Eles tinham a necessidade do Espírito Santo de Deus. Você mulher, você homem, pode ter a vida diferente um do outro, mas todos nós temos a necessidade do poderoso derramamento do Espírito de Deus, meus irmãos. Amém? Nós temos essa necessidade. Olha para o seu irmão do lado e fala: você tem a necessidade de um novo nascimento, através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, da mesma forma que no diálogo com Nicodemos, a mulher apresenta dificuldades em entender o que Jesus estava falando. É diferente de nós? É diferente de nós? Muitas vezes nós encontramos dificuldades em entender o que Jesus nos está falando. Dá para entender que a samaritana foi além com o Senhor, chegou a dar testemunho do Senhor. Se nós virarmos aí em João capítulo 4, versículo 28, olha lá por favor. João 4, 28. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
vinde e vede, um homem que contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Meus irmãos, ela foi além. Ela, tocada pelo poder de Jesus, pelo poder do seu Espírito, ela deixou nascer-se de novo. Ela deixou pulsar nela uma vida nova. E ela foi testemunhar Jesus aos outros. E os outros vieram a Ele. E nós, como carismáticos, irmãos, batizados no Espírito Santo, será que nós estamos testemunhando Jesus como a samaritana fez? Ou nós recebemos do seu poder e tentamos estancar em nós e não derramamos para o outro? Meus irmãos, na conversa entre Jesus e Nicodemos, ele fala de um novo nascimento. Mas esse novo nascimento na teologia da Igreja Católica significa o nosso batismo sacramental também. Porque nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Você é a habitação de Deus, o Espírito Santo habita em você. Mas quando nós falamos, batiza-nos com teu Espírito, Senhor, vem sobre nós uma nova efusão, um novo derramamento da graça, meu irmão. Por isso quero dizer, eu pergunto para você, como Nicodemos perguntou, como seria possível nascer de novo? Como nascer de novo? Só que nós percebemos que Jesus, tanto com Nicodemos, quanto com a samaritana, ele faz uma provocação. Mas Jesus provoca os outros? Pois é. O que Jesus falou para Nicodemos? És doutor em Israel e ignora essas coisas? Foi para provocar ou não foi? Foi. O Senhor queria esclarecer a palavra para ele. Ele não estava entendendo. E para a samaritana, o que o Senhor falou? Se a gente ler lá na passagem: vai, chama o teu marido e volta cá. O Senhor já sabia de toda a história dela, mas ele quis provocar a reação dela. Olha o que Jesus faz, meu irmão. Eu tenho que falar para você, Jesus, ele fala, quando ele fala de um novo nascimento, ele também fala de vida eterna, meus irmãos. Lá nós sabemos na palavra, está lá em João 3,16. Olha só o que diz a palavra lá em João 3,16, o versículo mais conhecido por todo carismático, diria eu. Está lá assim, ó: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Meus irmãos, nós carismáticos, batizados no Espírito Santo, não podemos querer menos, nada menos do que a vida eterna prometida por Jesus. Mas para isso é necessário que eu e você sejamos mergulhados novamente, banhados e renascidos pela água e pelo Espírito. Mas essa palavra de Nicodemos também nos leva a entendermos de uma responsabilidade individual. Olha para o seu irmão e fala: a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Irmãos, o encontro com Nicodemos à noite é também uma ilustração teológica antecipada da mensagem de que Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. Amém? Você entendeu isso? O encontro de Nicodemos com o Senhor na teologia católica é uma antecipação da mensagem de que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Eu pergunto, amado e amada de Deus, quais trevas ainda insiste escurecer o seu coração? Quais trevas ainda te tiram da presença do Senhor? Quais trevas têm te levado a estar longe dEle? Tem tirado você da presença dEle? Tem desviado o seu olhar dEle? Quais são as trevas densas que têm turvado o seu olhar para você desviar o olhar do autor e consumador da nossa fé? Jesus, irmãos, é a luz que dissipa todas as trevas. Ele é aquele que pode, onde Ele chega, não precisa da luz do sol, não precisa da luz das estrelas. Ele é a própria luz que dissipa as trevas. É Ele o Senhor. Irmãos, o ser humano natural, ele não consegue compreender as coisas do alto.
ele não consegue. Mas no coração de Nicodemos, ele tinha um desejo de saber mais sobre Jesus. Um desejo de querer mais de Jesus. A Neide falava isso, eu quero mais. Não falava assim? Aquele jeitinho dela, eu quero mais. Quem aqui quer mais do Senhor, meus irmãos? Cadê os Nicodemos do nosso tempo? Levanta a mão aí, homens. Cadê as samaritanas que têm sede de Deus e quer mais dessa água viva? Cadê o povo carismático? Somos nós, irmãos, um povo de Nicodemos, de samaritanas, necessitados desse encontro com o Senhor, desejosos de saber mais de Jesus. Ai de mim se não arder no meu coração o desejo de saber mais do Senhor. Ai de mim se eu não me dobrar mais na presença dEle. Então nascer de novo, meu irmão, não só se referindo à repetição de um parto natural, não, mas a participação, meu irmão, naquilo que a Maria Ivone falou na primeira pregação, na intimidade com as coisas do alto, na intimidade reveladas no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, reveladas para nos apresentar o Pai. Meus irmãos, lá em João, no capítulo 7, vai um pouquinho as páginas para frente. João 7, 50 a 51. Replicou-lhe Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar: condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Meu irmão, mesmo que ele era um discípulo secreto, diante dos outros, dava a entender que Nicodemos foi batizado no Espírito, porque ele defendia o seu Senhor. Ele defendia o seu Senhor. E se eu mudar lá para João 19, aí também tudo em João, para entendermos um pouco dessa teologia do batismo no Espírito. João 19, 39. Olha só. João 19, 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou quem? Aquele que anteriormente fora de noite ter com, levando o quê? Umas 100 libras de mistura de mirra e aloés. Palavra da salvação. Ou seja, ele foi ou não impactado por Jesus? Ele foi tocado ou não por Jesus? Mesmo sendo muitas vezes um discípulo secreto. Aquele que foi à noite. Você percebe que todas as palavras fazem essa reflexão? É aquele que fora procurar o Senhor à noite. Às escondidas, meu irmão. Mas eu pergunto para você. A palavra também diz, na hora que nós lemos João 3, de 1 a 21, que quem é da luz faz boas obras. Quem é da luz faz boas obras. Servo, serva de Deus, perseverantes, irmãos que participam de grupo de oração. Se a sua obra for uma boa obra, é porque ela é da luz. Mas se a nossa obra causa divisão naquilo que é a obra do Senhor, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. E é por isso que o Senhor quer falar a mim e a você nesta manhã sobre esse novo nascimento. Nós precisamos ter consciência que esse novo nascimento está ligado à ideia de metanoia na renovação, de mudança de mentalidade, que sozinho nós não conseguimos, mas pelo poderoso derramamento do Espírito nós conseguimos. É o arrepender-se e converter-se. Olha para o seu irmão e fala: é preciso arrependimento. É preciso conversão.
Sabe por quê, meu irmão? Este novo nascimento, quando há arrependimento sincero, quando há conversão sincera, nós somos inseridos no mundo espiritual. Quando não há arrependimento, quando não há conversão, meu irmão, nós ficamos vivendo na carne, mas não adentramos o mundo espiritual. Nós não somos inseridos no mundo espiritual. Quando o Senhor fala para mim e para você de um novo nascimento, é que Ele está falando, é necessário que vocês sejam inseridos no mundo espiritual. Olha para o seu irmão e fala isso, é necessário, é uma necessidade, que você seja inserido no mundo espiritual. Meu irmão, quando nós temos a percepção em quão densas trevas nós estávamos no passado e reconhecemos a necessidade de voltar para Deus, Ele tudo transforma na nossa vida. Nós temos que ter essa consciência das nossas misérias, dos nossos pecados, voltar aos confessionários, meus irmãos. Nós temos que ter a percepção em quão densas trevas nós andávamos. Mas eu digo para você, nós não podemos andar mais nas densas trevas. Venha para a luz, porque nós somos filhos da luz, meus irmãos. Amém? Vem para a luz. Não podemos ficar nas densas trevas de dúvidas e incertezas que nos impedem de chegar a Deus com fé. E este é o grande impedimento, meu irmão. A nossa pouca fé, as nossas dúvidas, ela tem se tornado uma barreira, trazido incerteza aos nossos corações, e nós não conseguimos mais nos achegar perto do Senhor. Meus irmãos, é preciso nascer do alto. No grego, anodem, nascer do céu, nascer para Deus, nascer para o mundo espiritual. Sem nascermos do alto, os nossos corações são duros como pedras. Sem nascer do alto, meu irmão, nós não conseguimos nos submeter a Deus, ou agradar a Deus. E eu já falei uma vez, isso numa pregação, mas o Senhor coloca agora, eu preciso falar. Uma coisa, meus queridos, é ter o Espírito Santo, a outra é Ele ter você. Uma coisa é ter o Espírito porque recebemos Ele no batismo, a outra é Ele ter você. Você tem Ele dentro aí, mas analisa a sua vida. Ele tem você? Você é totalmente dele? Você entregou a sua vida a Ele a partir do seu batismo no Espírito? Porque nós sabemos que nós, carismáticos, somos devotos de Nossa Senhora, glória a Deus, a Imaculada intercede por nós. Somos devotos do Santo, mas de um carismático, a primeira devoção é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir essa verdade. Essa é a nossa primeira devoção. Nós somos nascidos em Pentecostes, meus irmãos. E existe uma ação do Espírito Santo que permanece em nós, que ensina e conduz a verdade, que convence em relação ao pecado. Que convence. Meus irmãos, como Santo Agostinho dizia, eu falo para você agora, presta atenção, interroga aí. Santo Agostinho falava isso, interroga as tuas entranhas. Com aquilo que a Neide finalizou, eu falei, meu Deus, que comunhão. Interroga as suas entranhas se elas estão repletas de amor. Se elas estão repletas de amor, tu tens o Espírito Santo de Deus. Interroga as tuas entranhas. Se são repletas de amor, tu tens o Espírito Santo. Mas se está faltando amor, meus irmãos, nós temos dúvida se o próprio Espírito nos tem. Temos a Ele, mas não temos consciência de que pertencemos a Ele. Estão entendendo? Meus irmãos, necessário vos é nascer de novo. Eu convido você ficando em pé. Ficando em pé. Mas com esse desejo. Depois deste encontro, da qual o Senhor derramou o seu poder. Com esse desejo, eu preciso sair daqui um novo homem. Eu preciso sair daqui, você mulher, dizendo uma nova mulher.
Eu preciso sair um jovem, pode ser redundante, mas novo, no espírito. No espírito. Meus irmãos, nós precisamos ser um povo de unidade no espírito, porque o espírito quer derramado. Por isso nessa hora, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, interroga aí as suas entranhas. Interrogue as suas entranhas e peça para o batismo no Espírito Santo não acontecer somente naquilo que é sensível a você, nas suas emoções também, mas não só. Vai interrogando as suas entranhas e vai falando: Espírito, me revela aonde eu preciso ser mais santo. Você sabe, mas ainda há situações pequenas que o Senhor quer te falar. Nas pequenas coisas, nas notas frias, nas coisas erradas, nas pequenas corrupções que vão te seduzindo, nos pecados veniais que vai te levando a pecados mortais e vai matando a sua fé. João vem falar para nós desse dualismo, bem e mal, céu e inferno, verdade ou mentira. João está falando para nós o tempo todo: é decisão, é decisão, é decisão. Eu digo para vocês hoje, como pastor dessa arquidiocese, é tempo de decisão. Não dá mais para voltar. É tempo de decisão, filhos. É tempo de decisão, filhas. Ontem eu chorava ao ver parte das minhas ovelhas pensando em tirar as suas próprias vidas. E eu falei: Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Meus irmãos, é tempo de decisão. Mas o Padre Jonas nos alertou: se nós não adorarmos, nós não vamos aguentar. Volte para as capelas, volte para os altares, adore Jesus sacramentado, o amado da nossa alma. Os carismas vão desaparecer, o dom de línguas vai cessar, as profecias acabará, mas o amor não. Mas o amor não. Volte seu olhar para o amado da nossa alma, e não só tenha Ele dentro de você, deixa que Ele o tenha, deixa que Ele o possua, seja dele, inteiramente dele. Levante o seu braço e fala: Senhor, eu quero ser teu. Eu quero ser teu. E eu me responsabilizo, Senhor, a partir de hoje, pela força do teu Espírito, a lutar ainda mais, para ser teu, completamente teu, Senhor. Porque eu sei da necessidade que eu tenho de nascer de novo. Cantemos, igreja. Em verdade eu te digo, quem não erga o seu braço, igreja, de novo, não poderá ver reino de Deus. Erga o seu braço mais alto, igreja. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Essa canção, recebendo o derramamento, peça desejando. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Canta, a igreja, agora é você e Jesus. Vão, Nicodemos, você está na presença do Senhor. Vamos, samaritanas, beba da água viva. Sacia a tua sede, filho. Abra essa boca e ore. Pede o Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Seja livre no Senhor. Vem, Espírito Santo.
eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Com aquele que nasceu do Espírito. Fala isso, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Nasceu do Espírito. Vem. Então vem Espírito Santo. Essa! Vem Espírito Santo. Solte a sua voz, ore no Espírito. Ore no Espírito. Espírito Santo. Só a Assembleia orando no Espírito. Só a Assembleia, ore. Ore no Espírito. O céu é o seu lugar, meu irmão. Ore. Levante o seu braço. Seja carismático. Carismática na sua essência. Põe a mão no seu coração agora. Com a mão no coração, meu irmão. Entra no íntimo com o Senhor, porque nós vamos nos preparar para a Santa Missa agora. Nós vamos nos preparar para estar com Ele. Com Ele na Eucaristia. Porque cada missa é um novo nascimento do Senhor em nós. Nós vamos adorá-lo dentro de nós, porque é Ele que vai vir a nós. Por isso, no seu íntimo fala: Senhor, eu desejo por me encontrar contigo agora na Santa Missa. Desejo como os santos desejaram, meus irmãos. Como Santa Catarina de Sena desejou, como Santa Teresinha do Menino Jesus desejou, como São Padre Pio desejou, ardentemente em suas entranhas, em suas vísceras, estar com o amado. Ontem eu falava, eu e André, uma coisa que a minha esposa sempre me ensinou: é bom ficar em casa com a família, é bom, mas estar na presença de Jesus é melhor, meu irmão. E você estar na presença de Jesus na Eucaristia, nessa Santa Missa. Por isso eu peço para você, não se disperse, porque nós vamos adentrar a Santa Missa, adentrando o mundo espiritual nesta hora, porque nós fomos inseridos neste encontro, no mundo espiritual, de volta para o lugar que é nosso como carismáticos. Nós somos imersos, mergulhados. Vem suave, vem Espírito Santo, vem. Enquanto vai cantando, vocês vão sentando com a mão sobre o seu peito.
Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Com a mão no peito, vem, pede bem baixinho. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai orando em línguas bem suave agora. Vai orando em línguas bem suave. Vá para a sala do trono com o Senhor agora. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele mesmo nos disse: em verdade, eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Vá para a sala do trono e adore o Senhor. Sinta a presença do Rei agora.